Agora já vou limpar essa gaveta. Minha gaveta já tá bem cheia, mas eu só tenho uma gaveta para talheres, então tem que ficar todos aqui. E aqui eu tenho esses tapetinhos emborrachados, ó. Que aí as coisas não escorregam. Esse tipo de limpeza eu faço sempre que eu acho que é necessário. Não tem uma vez por semana, uma vez por mês. Não. Sempre que eu vejo que tá sujo, né? Que começa a aparecer. Não sujo também, né? Não deixa ficar naquela sujeira que não tem mais condições. Sempre que eu vejo que tá cheio de penugenzinha, poeirinha, algum cisquinho escuro, eu limpo, né? Porque assim fica tudo muito mais fácil de organizar e de manter. E agora eu reorganizo aqui as minhas coisas. Os únicos que eu trouxe do Brasil são esses. E essas coisas eu não comprei, que são para mesa posta. Eu não comprei nada aqui na Itália ainda. Primeiro que eu não tenho espaço para guardar. E depois porque as prioridades são sempre outras, né? Isso são coisas que... Sim, eu gosto, é algo que eu gosto, mas que dá para esperar, que dá para deixar para depois, né? Então, prioridades. Ah, estão ali, esses aqui são da minha batedeira. Tem uma agulha de crochê, eu tenho aqui. Deixo aqui porque quando eu preciso eu tenho. E essa aqui é aquelas bem antigas que tem a proteção na ponta, ó. Quem me deu foi a Maria. Esse é um descanso para colher e para tampa. Você ergue aqui e põe a tampa apoiada ali. Mas eu uso aqui na gaveta para apoiar esse tipo de... Isso aqui é uma seringa para dar medicamento para os meninos, que eu nunca usei. Essas colherzinhas aqui, ó, essas de madeira, esses garfinhos de madeira, normalmente vem quando a gente compra abacaxi já cortado em rodelas, vem esses garfinhos. E aí eu guardo, porque esses aqui o Pietro pode levar para a escola. Quando ele leva uma fruta, um pedaço de bolo, uma coisa, ele leva esses garfinhos para a escola, porque não pode levar de metal, né? Aí aquela que eu uso para lavar canudo, né? E agora eu vou recolocar os meus garfos aqui. Acho que eu coloquei virado. É assim. Vou colocar eles nas mesmas posições que a gente já tá acostumado. Sempre quando eu vou organizar as minhas coisas, limpar, arrumar, né? Eu sempre fico pensando o quanto nós fomos abençoados desde o momento em que chegamos aqui na Itália, né? Eu vim pra cá com 6 malas. Tinha aquela casa cheia de coisas no Brasil, mas vim pra cá com o que coube nas malas. E para não precisar comprar talheres logo que chegamos, eu trouxe esses aqui do Brasil, né? Que eram os mais novos que nós tínhamos. Aí eu trouxe e era o que nós usávamos no começo. E tava tudo bem, né? Temos para começar a nossa vida aqui, porque eu queria, né? É um simples talher, mas para nós que estávamos começando a vida já era menos custo. Então foi essas coisas que eu trouxe, toalha de banho, essas coisas para não precisar comprar, que são as que temos até hoje. Só que no meio desse processo, né, nessa nossa nova etapa de vida, vocês, né, quem me acompanha desde o começo sabe quanta coisa nós ganhamos, né? Tipo esses talheres aqui. Eu comprei um depois no mercadinho dos usados, que paguei 20 € por um conjunto de talheres de 50 peças,
que é muito barato e talher de altíssima qualidade, que são inox mesmo, de verdade, dá pra ver aqui eles são mais de qualidade do que esses que eu trouxe do Brasil. Então, né, compramos esse e logo depois eu ganhei um outro completo da Maria. Então, hoje eu tenho além além do que precisaria, mas não sei nem o que falar, porque eu sou muito grata por tudo que aconteceu na nossa vida desde quando chegamos aqui. Então, se hoje eu tenho os meus armários cheios de coisas úteis que eu ganhei, que eu pude comprar, eu sou muito grata, muito grata. Então, aquilo que eu sempre digo para vocês, quem planta boas sementes, colhe excelentes frutos. Se você é uma pessoa boa de coração, se você não deseja o mal para os outros, pode ter certeza que bons frutos você vai colher. Agora, se você é uma pessoa que sempre quer tirar proveito da situação, quer sempre ter vantagem, infelizmente você pode ter vantagem a curto prazo. Mas a longo prazo a colheita chega e você vai ter que colher aquilo que você plantou. E então eu sempre penso assim, plante boas sementes para você colher bons frutos. E é o que nós sempre fazemos. Então tudo que nós temos dentro desse apartamento, nesse pouco tempo que estamos na Itália, é fruto das coisas boas que nós costumamos plantar, né? E se eu puder, né, dar um conselho para vocês, cuidem das sementes que vocês plantam, se vocês querem ter boas colheitas. Mas, porque é assim, a vida é assim. A vida é aquele negócio. Você recebe aquilo que você dá. Primeiro você tem que plantar para depois você colher. E a vida é desse jeito mesmo. Então eu vejo aqui na Europa que tem muito brasileiro que tira proveito de outros brasileiros, não só brasileiros, o humano é assim, os italianos, qualquer nacionalidade, se uma pessoa que é daquela que tira proveito da situação para achar que aquilo está te fazendo bem, que nem eu falei, é curto prazo, né? Porque a longo prazo não te fará nada bem aquilo. Então o que me resta é agradecer, né? Agradecer a Deus por colocar pessoas fantásticas no nosso caminho e por nos proporcionar viver a vida que vivemos hoje. E eu não falo só de coisas materiais, né? Porque isso aqui é material, eu preciso deles para ter conforto, mas eu falo daquilo que a gente carrega dentro. No começo me assustava para vir morar num país onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu pensava, como é que vai ser? Como é que nós vamos conseguir começar a nossa vida num país onde a gente não conhece ninguém? Mas Deus nos apresenta as pessoas certas. E hoje eu me sinto tão em casa aqui, tão em casa com as poucas pessoas boas que Deus nos colocou no nosso caminho, que eu me sinto bem. Porque eu não sou uma pessoa assim que tem que ter milhares de amigos ao meu redor, não. Para mim, amigo é pouco, mas para a vida. Então, as amizades que nós temos aqui são pouquíssimas, mas são para a vida. São brasileiros? Não, são todos italianos. Porque uma coisa é muito importante quando você começa a vida em outro lugar, tipo um país, né? Você tem que se relacionar com pessoas daquele país. Não que as pessoas dos outros países ou do nosso próprio país não vão te agregar. Só que você precisa aprender a cultura, estar com pessoas daquele país para que, se você quer crescer, se você quer evoluir, não só financeiramente, como culturalmente, como pessoa em si, você tem que estar aberto e consciente de que você tem que aprender sobre a nova cultura, sobre o novo país, para você se sentir pertencente ali. Porque senão, se você, digamos, eu vim para a Itália, mas eu não tenho um vínculo com os italianos, só com brasileiros. Culturalmente, o que isso vai me agregar?
Se eu ficar só com brasileiros, é a minha cultura, é da onde eu cresci, da onde eu vim. Agora, se eu começar a me relacionar com pessoas do país onde eu estou, é tudo novidade para mim, é conhecimento, é tudo. Eu penso assim, eu acho que para nós funciona assim. Nós estamos num país italiano e se nós pudermos estar sempre rodeado de italianos que vão nos agregar, né? É vantajoso. Se um amanhã ou depois eu for morar em outro país, eu vou procurar me cercar de amizades ou de... não precisa ser aquela amizade de estar em casa, mas, digamos, de ter um vínculo com pessoas do país, porque para mim vai ser mais vantajoso em todos os sentidos. Procurei, às vezes eu tenho as coisas, aí eu vou procurar e não acho, aí eu lembro, mas era no Brasil que eu tinha. E aí esses dias atrás eu procurei essa colher grandona aqui que eu tenho, eu disse, então deve ter sido no Brasil que eu tinha. E não, tá aqui. Essa aqui é uma colher para pegar azeitona, né? Dentro dos vidros ou... Né, quando se compra, que ela vem em conserva para você não tocar nela, ela vem com tem essa colherzinha furadinha aqui, ó, específica para pegar azeitona. Esse aqui é para moer alho, né? Um abridor de garrafa de vinho e o tapo de garrafa de vinho que eu comprei que não funciona. Vou deixar ali por enquanto, depois eu jogo fora. Agora eu vou chamar meu marido que o almoço tá pronto. Vai no WhatsApp, daí no telefoninho e chama. Deixa eu ver se o arroz tá seco e tá cozido. Ele fica bem soltinho e cozinha por si só. Para completar, né, eu vou fazer uma salada de alface americana, tomate e rúcula. Tirei as coisas do fogão, agora fica aqui fazendo volume. E agora eu vou temperar com sal, azeite e vinagre de maçã, que é o que a gente mais consome. Os vinagres, esses que a gente consome para comer, sempre depois que eu abro, eu coloco na geladeira. Já os outros eu deixo fora, tipo vinagre de álcool, que eu só uso para outras coisas, né? Não é para cozinhar em si. Frango pronto, ó, bem douradinho, bem assadinho e não tá seco, tá bem suculento. Eu vou servir para nós comer. Bom,
Dando continuação ao nosso vídeo anterior aí que vocês viram, que agora vou ver se eu consigo liberar vídeo para vocês todos os dias. E vai ser sempre uma continuação de um vídeo após o outro, que assim vocês conseguem acompanhar como é que é um pouquinho da nossa rotina em tempo real, né? Não com uma margem aí de atraso. Então almoçamos, a comida estava bem gostosa, né, André? Uhum. Eu só esqueci de fazer uma farofa, né? Podia ter feito uma farofa, mas tudo bem. E a torta da Maria, que a Maria trouxe, é maravilhosa. Os meninos comeram um pudim, então daí eles não provaram ainda a torta, mas eu e o Léo comemos um pedaço e é deliciosa. Eu vou pedir a receita para ela e aí gravo para compartilhar com vocês. É muito boa mesmo, é um doce fantástico. E a Maria é não sei se, né, porque ela coloca menos açúcar, ela é que nem eu, né, ela reduz o açúcar, então se torna muito gostoso os doces que ela faz. E já lavei a forma que eu assei o frango, então o forno já tá limpo, apesar de que ele não sujou o forno, né, mas mesmo assim eu já dei uma limpadinha para manter. Agora eu vou terminar de limpar a cozinha e vou fazer uma torta de maçã. Né, André? Uhum. O que é isso? Esse aqui é chimarrão, você quer um pouquinho? Uhum. Prova pra ver se você vai gostar. É meio amargo. É amargo, né? Uhum. Então eu vou terminar de organizar aqui. E do frango sobrou, deixa eu ver quantas. 3 coxas e umas 2, 3 batatas. Vou guardar esse, o arroz comemos só um pouquinho. Eu vou colocar ele também num pote desse, né, de vidro, que eu gosto tudo eu guardo tudo em vidro na geladeira. O fogão, vou dar uma limpadinha, mas ele nem tá sujo, só porque tem uns respingos aqui. Enfim, vou organizar aqui para daí começar a fazer a torta. E eu tenho várias escovinhas, uma para cada função. Essa aqui, que é de plástico, eu uso para lavar normalmente as minhas assadeiras que são engorduradas, tipo air fryer, que nem aqui eu assei o frango. Então eu esfrego, tiro toda a sujeira com ela, ela tem essa parte para raspar e a desfregar. E depois eu coloco ela na lava-louça, que daí vai lavar com água quente e sabão, e a gordura que restou sai. E aí eu evito de passar a bucha nessas coisas, não que eu não finalizo com a bucha, mas depois que já não tem mais nada de sujeira ou gordura que fique ali acumulado. E as garrafas dos meninos, eu também tenho as escovas específicas, né? Para lavar dentro das garrafas é essa aqui. Essa aqui é toda de silicone, então eu uso sempre para lavar dentro das garrafas. Aqui garrafinhas assim, de levar água para escola, para academia, para as trilhas, se chama borracha. E a borracha, que para nós é aquela, né, seja para pagar as coisas na escola ou borracha no geral, aqui se chama goma. E aí, para lavar as tampas e as borrachas, eu tenho essa escovinha aqui que é mais dura. As garrafinhas ficam bem limpinhas, esterilizadas, né? E aí, para finalizar, e aí para lavar dentro do canudo, eu uso essa aqui.